E aí, pessoal, tudo bom? Que bom que estamos aqui, né? Mais uma aulinha bem legal. Pessoal, vê, a gente vai ver hoje um assunto que é fundamental. Ele não é um assunto que o pessoal, que assunto maravilhoso, mas é um assunto que é importantíssimo. Então, bora comigo? Olha bem, a gente vai ver constante produto de solubilidade, KPS. Já ouviu falar disso? Olha bem, pessoal, KPS entra no time do equilíbrio heterogêneo, mas continua sendo equilíbrio. O que é uma reação em equilíbrio? É aquela que a velocidade da reação no sentido direto é igual à velocidade da reação no sentido inverso. E com isso, a gente sabe que as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes. Então, agora, a gente vai considerar uma solução saturada com corpo de fundo, aquela que tem um precipitadozinho no final dela. Então, a gente vai considerar. Nessa reação, a gente vai ter dois processos, pessoal. O que é que vai acontecer? Olha, o que está em solução e o que está dissolvido na solução quer precipitar. Então, vai ter uma velocidade de precipitação. E o que está precipitado quer ir para a solução, quer dissolver. Então, eu tenho duas velocidades, duas vai entrar em equilíbrio, em sentidos contrários. O equilíbrio é dado quando a velocidade de dissolução iguala com a velocidade de precipitação. É como se a gente tivesse num cinema lotado, ou bons tempos. E o que é que acontece? Você só senta se alguém levanta. Então a mesma coisa é aqui. A solução só precipita alguma coisinha se alguma coisa que tiver precipitado dissolver. Então a gente vai ter um sistema com o quê? Com precipitação no sentido e com a dissolução no sentido contrário. Como é que eu acho a constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio. Esqueça que é um equilíbrio heterogêneo nesse momento. Qualquer constante de equilíbrio é o quê? Produto sobre reagente, todo mundo elevado aos seus coeficientes. Só que aqui, o reagente é sólido. Quando o reagente é sólido ou líquido, a concentração é o quê? Constante. Quando o reagente é sólido ou é líquido, a concentração é constante. Então, aqui eu passo o produto extremo pelos meios, né? Kc vezes outra constante, porque sulfeto ferroso, é sólido, isso aqui é constante. Eu vou chamar de constante produto de solubilidade. E o produto de solubilidade, ele vai ser o produto dos produtos. Olha que legal. Então, pessoal, você conhecendo o quanto o sal dissolve, ou seja, a solubilidade do sal, você determina a constante produto de solubilidade. Então, pela primeira vez, a gente está falando de equilíbrio heterogêneo, equilíbrio para uma solução que tem corpo de fundo, chamado de solução saturada com corpo de fundo. Entenda, para aquela parte que está dissolvida precipitar, algo que está precipitado vai ter que dissolver. E aí o equilíbrio ocorre porque a velocidade de dissolução se iguala com a velocidade de precipitação. Olha como é bonitinho isso aí. Esse cálculo da constante produto de solubilidade, ele é interessantíssimo, pessoal, porque ele só é determinado para soluções saturadas com sais ou eletrólitos, ou uma base, por exemplo, pouco solúveis. Se for totalmente solúvel, vai ter KPS? Pense. Se for totalmente solúvel, vai ter KPS? Pense. Não, porque eu tenho que ter o quê? Corpo de fundo. Se eu não tenho corpo de fundo, não vai ter nenhum jeito o quê? KPS. Então só tem KPS se for pouco solúvel. E os valores dessa constante produto de solubilidade, ele é determinado experimentalmente. E são pequenos. Por que são pequenos? Olha, produto da solubilidade. Se ele é pouco solúvel, o KPS é um valor pequeno. Então, pessoal, a gente pode então identificar rapidamente que KPS, como é uma constante de equilíbrio,
mas um equilíbrio para quem? Para uma solução com corpo de fundo, então é para um equilíbrio heterogêneo, que tem mais de uma fase. Então, o KPS, ele é uma constante de equilíbrio, só varia com a temperatura. Qualquer constante de equilíbrio só varia com a temperatura. Se a dissolução for endotérmica, vamos lembrar, quer dizer o quê? Quando eu aumento a temperatura, dissolve mais. Então, isso acontece com a maior parte dos sais. Tá? O aumento da temperatura aumenta a solubilidade. A dissolução, quando é exotérmica, e aí já é mais raro para sal, né? Quando eu aumento a temperatura, fica menos solúvel. Qual é o mais comum? Aumentei a temperatura, aumentei a solubilidade. E aí, a partir do KPS, a gente pode prever se a reação vai precipitar ou não, se vai ter corpo de fundo ou não. Se o KPS for maior do que o produto dos produtos da solução, ela não vai saturar. Se o KPS for igual, ela saturou, chegou no limite. Agora, se o KPS, pessoal, for o quê? For menor do que a quantidade dos produtos, ou seja, eu tenho mais do que ele pode dissolver. Logo, eu vou ter o quê? Uma precipitação. Então, pessoal, isso aqui, ó, eu tiraria um print e guardaria num lugar bem importante para mim. O KPS, ele vai ser importante na previsão da precipitação da reação. O que é precipitar? É formar corpo de fundo. Então, olha bem, pessoal. Aqui eu tenho 3 sais: iodeto de prata, brometo de prata e cloreto de prata. E tem os KPS. Olha como é pequenininho. 8,5 vezes 10 a menos 17, 5,4 vezes 10 a menos 13 e 1,8 vezes 10 a menos 10. Pessoal, eu posso comparar, pelo amor de Deus, preste atenção que isso é importantíssimo. Eu posso comparar a solubilidade porque os sais estão na mesma proporção, 1 para 1. Se fosse AGI e CA2, eu não podia. Eu só posso comparar se os dois estiverem na mesma proporção, tá? Então, quando estão na mesma proporção, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, uma prata para um cloro, uma prata para um bromo, uma prata para um iodo, quanto maior o KPS, mais solúvel ele é. Não é verdade? Quanto maior o KPS, maior a solubilidade. Olha aqui, ó. Iodeto de chumbo, brometo de chumbo e cloreto de chumbo. Eu também posso comparar, porque todos são 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2. Então, quando acontece isso, eu tenho aí o quê? Quanto maior o KPS, maior a solubilidade. Então, pessoal, se você pensar bem, quanto menos solúveis são os sais, menos solúvel é o sal, menos ele dissolveu, menor o KPS. Legal? Então, olha, para verificar se um dado sistema atingiu o equilíbrio de solubilidade, você pode recorrer ao produto iônico, que a gente vai chamar de Q, tá? Então, para iniciar essa lógica, quando Q é calculado do mesmo jeito, produto dos produtos, mesmo jeito. Só que KPS é calculado no equilíbrio. KPS é calculado no equilíbrio e Q é calculado a qualquer momento da reação. Se Q bate com o valor do KPS dado, se Q dá igual ao valor do KPS dado, a reação está em equilíbrio, tá bom? Se o KPS é maior do que Q, eu ainda posso dissolver mais. E se o KPS for menor do que Q, aí, poxa, já passou do tempo, ele já formou precipitado há muito tempo. Então, Gustavo, eu não entendi bem o que é esse Q. Q, pessoal, é o coeficiente de solubilidade. Você pode determiná-lo a qualquer momento da reação. Qualquer momento. E aí você vai ter o KPS dado. E aí você compara ele com o KPS. Se ele for igual ao KPS, é porque está em equilíbrio. Se ele for menor, é porque eu ainda posso colocar mais sal. Então está insaturado. E se ele for maior, a reação é, ó, já passou do tempo, meu amigo. Já está, ó, precipitado faz tempo. Bora resolver uma questãozinha aqui. Em determinada temperatura, a solubilidade do sulfato de prata é 2 vezes 10 a menos 2 molar. Mol por litro molar.
Qual o valor do produto de solubilidade KPS desse sal? Olha aí, pessoal. Ag2SO4 dá 2Ag mais SO4. Se aqui é 2 vezes 10 a menos 2, aqui é quanto? 4 vezes 10 a menos 2. E aqui é quanto? 2 vezes 10 a menos 2. É só lembrar, a proporção é 1 para 2 para 1. Então, se aqui é 2 vezes 10 a menos 2, o dobro, 4 vezes 10 a menos 2. 1, de novo, proporção 1, 2 vezes 10 a menos 2. Quem é KPS? Produto do produto. Mas, Gustavo, por que tu não botasse o reagente? Porque o reagente é sólido, o reagente é um sal. Todo sal é sólido a temperatura ambiente. Então, ele não vai entrar. Só entra se tiver em solução aquosa. Aí basta eu substituir, ó. Onde tem AG, 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, porque tem, ó, o coeficiente 2, vezes 2 vezes 10 a menos 2. Fazendo a continha bem bonitinha, 32 vezes 10 a menos 6. Ou seja, ele é pouquíssimo solúvel. Ele praticamente não dissolve. Se Deus quiser. Tchau, pessoal.